Olá pessoal, a gente vai continuar então com as nossas videoaulas. Só pegar aqui. Vamos então resolver os exercícios, né? Tá? Alguns exercícios que já estão nos slides, vamos pegá-los como referência. Depois, se for necessário, a gente pega alguns outros, tudo bem? Antes, porém, pessoal, eu vou falar do volume da pirâmide, como é que se calcula o volume da pirâmide, tá? Bom, claro que, né, nós temos uma fórmula pronta para calcular o volume da pirâmide. O interessante é saber de onde veio essa fórmula e como é que se chegar à conclusão que se eu utilizar esta fórmula eu consigo calcular o volume de uma pirâmide. Bem, pessoal, não é o objetivo do nosso estudo agora, tá? Então a gente vai acreditar, a gente vai aceitar que esta fórmula realmente funciona e que ela calcula de fato o volume da pirâmide e nós vamos utilizar, certo? O que é fórmula? É uma receita. Eu tenho que segui-la, eu tenho que obedecê-la. Então alguém desenvolveu essa receita, tá bom? Quem tem curiosidade pode pesquisar e vai saber, portanto, como é que se chega nessa fórmula, né? Como é que se deduz ela. O que eu posso dizer é o seguinte, aqui rapidamente, que o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma que tem a mesma base e a mesma altura. Ou seja, com um prisma, que é aquele cara aqui do jeito que começa termina, tem a mesma base e a mesma altura de uma pirâmide, então deixa eu corrigir aqui, que um prisma, eu posso pegar um prisma e dividir ele em 3 partes iguais. Cada parte desta vai ser o volume de uma pirâmide que tem a mesma base e a mesma altura desse prisma. Por isso que a gente diz que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou, mais fácil isso aqui, que é a mesma coisa, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então é uma fórmula. Volume. O que é volume, pessoal? É a quantidade de espaço que a pirâmide ocupa. Então eu vou medir o espaço que ela ocupa, certo? O volume dela, ok? Então, ó, pega-se, calcula a área da base. O que a base é? Depende. Então, a área da base é a área do polígono que constitui a base, vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Tudo isso aqui é da pirâmide, da altura da pirâmide. A área da base da pirâmide divide por 3. Por isso que fala 1/3. Quando você divide por 3, você está calculando 1/3. Tranquilo? Muito bem. Vamos então para o exercício número 1. Considere a pirâmide quadrangular regular. Ó, falei bastante a respeito disso aqui. Ó. Quadrangular regular. O que é quadrangular? 4 lados. Regular. Então, é um polígono de 4 lados regular. Estou falando de quem? Do quadrado, pessoal. Quadrado que é um quadrilátero regular. Então, quadrangular regular está se falando do quadrado. Tudo bem? Sabendo que o apótema da pirâmide mede 12 centímetros e a aresta lateral 13 centímetros, vamos calcular. Então, o desenho está pronto, tá? Eu vou fazer o meu aqui, porque eu vou utilizar esse material aqui, não vai caber a resolução. Então, o que nós temos aqui? Uma pirâmide quadrangular, vou desenhá-la aqui, meu jeito, aquele desenho clássico, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu inclinar isso aqui mais um pouquinho, senão não dá para a gente ver as faces, tá? Vou fechar aqui, construir a base. Mas isso aí não é um quadrado, é que ele está em perspectiva, pessoal, tá? Não estou olhando o quadrado de frente, ok? Então, vou fazer aqui, vou pegar o vértice, então, desenhei aqui uma face, vou desenhar a face lá de trás, e ao puxar esse vértice, neste vértice, o vértice da pirâmide,
ao vértice da base, eu desenhei a face que fica ali lateral esquerda e a da frente. Então aqui eu tenho o vértice do cara, ele começou a contar daqui, eu vou usar a mesma notação, ok? E aí ele já fez então aqui pra gente a altura, lembrando que a altura, porque é uma pirâmide reta, ele não falou que é uma pirâmide reta, pessoal, mas nós estamos trabalhando com as pirâmides retas, ok? Então aqui eu tenho uma pirâmide reta, até porque quando ele diz quadrangular regular, já fica subentendido que ela é reta. Então significa que esse ponto aqui, que é o pé da altura, que eu vou chamar de O, fica bem no centro do quadrado, ok? Se fica no centro do quadrado, eu posso até fazer isso aqui, ó. Traço uma diagonal do quadrado e outra diagonal do quadrado. Então ele fica bem ali no cruzamento, né, na interseção dessas duas diagonais. Isso é importante, o desenho me ajuda muito, certo? Aqui ele veio na aresta da base, pegou o ponto médio, portanto chamou de M, ligou o vértice a esse ponto médio. O que é isso aqui? É a altura da face, não é a altura da pirâmide, não. E a altura da face a gente chama de apótema, certo? A altura da pirâmide é VO, VM é a altura da face. Ligou-se esse ponto O a esse ponto M, formando um triângulo retângulo importantíssimo, VOM. Altura da pirâmide, apótema da pirâmide, e quem é esse OM? Até poderia usar um termo diferente, tá? Mas não vou falar muito dele aqui porque não é interessante. Esse aí é o raio da circunferência inscrita na base, mas se aparecer em algum problema a gente fala mais a respeito disso. Tudo bem? E qual a medida de OM? Ora, pessoal, isso aqui não fica no centro? Então, se eu pegar esse OM e puxar ele para cá, eu vou ter outro OM aqui, concorda? Aí eu vou ter daqui até aqui, que é a mesma coisa que esse daqui. Então, isso aqui é a metade do lado, ó. Aqui é outra metade. Então, esse segmento mais esse segmento vai dar esse daqui. Ou vai dar esse daqui, que é a mesma coisa, porque eu tenho um quadrado. Tranquilo? Segundo problema, a aresta lateral, que é isso aqui, mede 13. O apótema mede 12. E só, né? É as informações que ele me deu. E aí ele pede para a gente calcular o quê? Vamos lá. Qual o valor em centímetros da aresta da base? O que é a aresta da base, pessoal? Isso aqui, ó. É o lado do polígono que constitui a base. Aresta da base. Não é a área, não, a aresta. Eu vou ter que calcular essa medida aqui, ou essa aqui, que é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá, então. Letra A. Eu vou calcular a aresta da base. Deixa eu puxar aqui. Ok, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou ter que extrair informações da pirâmide. O meu objetivo não é calcular essa medida aqui ou essa daqui. Eu vou puxar essa daqui, que é melhor porque eu já tenho a informação aqui. Para isto, pessoal, eu vou pegar uma face, ó. Vou pegar uma face lateral. Vou pegar isso aqui, ó. Essa face aqui. Mas não é a base? Sim, então, isso aqui é esse daqui, ó. Se eu conseguir calcular essa medida aqui, automaticamente eu estou calculando esta, que é o que ele quer, a aresta da base, ok? Aí eu tenho meu ponto M aqui, o meu V aqui, o B aqui e o A aqui. E claro que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, é claro que este triângulo aqui é retângulo. Aqui tem o meu ângulo reto, desculpa. Então, claro que VMA é um triângulo retângulo. E se é triângulo retângulo, pessoal, eu posso usar Pitágoras. Então, Pitágoras nele. Tá? Então, ó, nesse triângulo que eu vou utilizar, se eu utilizar esse triângulo aqui, eu estarei calculando essa medida aqui, ó, daqui até aqui.
Porém, essa daqui não é igual a essa daqui, já que esse aqui é o meu ponto médio. E por que eu sei que esse ponto aqui é o ponto médio? É porque a gente quer? Não, pessoal, porque esse triângulo aqui é isósceles. Esse lado aqui tem a mesma medida deste, porque a minha pirâmide é regular. Então, quando eu faço a projeção desse ponto, necessariamente ele vai cair no meio. Não tem como ele pender para cá ou pender para cá. Ele vai pender para a direita se esse cara fosse menor do que esse e vice-versa. Então, é uma questão meio lógica aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar Pitágoras no triângulo VMA. Então, Pitágoras no triângulo VMA. Quanto mede isso aqui? Ó, VA, pessoal, é isso aqui, ó, é a aresta lateral, ó. Isso aqui mede quanto? 13. VM, ó, é o apótema da pirâmide, ó, mede quanto? 12. Por isso que é bom eu enxergar só a figura que me interessa, tá? E eu quero calcular MA, ó, esse daqui, ó. Eu posso colocar um X aqui, se você quiser, pronto. Então, meu objetivo é calcular AB, daqui até aqui, ó. Calcular toda a aresta na base. Mas se eu calcular X, se daqui até aqui mede X, daqui até aqui mede X, são medidas iguais. Claro que então eu concluo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Aplicar Pitágoras no triângulo VMA, porque ele é retângulo. Essa parte aqui eu nem preciso dela, tá? Então, vamos lá. Pitágoras no triângulo VMA. É isso que a gente vai fazer. O que diz o teorema de Pitágoras? Gente, o ângulo reto está aqui. Vamos lá, já falamos isso muitas vezes, gente, tá? Isso aqui é a hipotenusa. A hipotenusa fica sempre na frente do ângulo reto. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? A medida da hipotenusa, que nesse caso é VA elevado ao quadrado, é igual à medida de um cateto, pode ser AM elevado ao quadrado, mais a medida do outro cateto, que é o meu VM elevado ao quadrado. VA mede 13, portanto fica 13 ao quadrado, igual. AM é o que eu quero calcular, eu chamei de X só por conveniência. VM mede 12, portanto, mais 12 ao quadrado. Tá? Muito bem? Agora é só achar o valor do X. 13 ao quadrado é 169. X ao quadrado, X é o que eu quero. E 12 ao quadrado é 144. Uma equação do segundo grau, né? Passa o 144 para cá. Vai ficar 169 menos 144. Vai me dar, portanto, o x ao quadrado. Aqui vai me dar 25, portanto, 25 é igual a x ao quadrado. Ora, quem é que eu elevo ao quadrado e dá 25? É o 5. É o 5 e o menos 5, mas eu estou falando de medida, o menos 5 não me importa, não me interessa. Portanto, qual que é o valor do x? 5. Se você está familiarizado com alguns números pitagóricos, pessoal, nem precisaria fazer o desenho, né? 12, 13 e 5 são números pitagóricos. Nem precisaria ter feito o cálculo. Entenderam? Tá? O cálculo, então, x igual a 5. Significa que isso aqui mede quanto? 5. Significa que isso aqui mede quanto? 5. Significa, então, que AB mede quanto? AB vai ser a aresta da base, que eu vou indicar assim, a aresta da base. Esse A é minúsculo, porque é uma aresta. É igual a quanto? 5 mais 5, que é o quê? 10. 10 centímetros quadrados. Resolvido o nosso problema. Tranquilo? Então, quanto mede isso aqui? 10. Quanto que mede daqui até aqui? 10. Então, é um quadrado de lado 10. Tranquilo, pessoal? Vamos, então, agora para a letra B. O que diz a letra B? Qual o valor em centímetro da altura da pirâmide? Ok, então agora eu vou calcular o quê? A altura da pirâmide, ó, VO, isso aqui, ó, isso que eu vou calcular. Bom, pessoal, deve aparecer aqui um número não muito familiar. Bom, quando eu trabalho com pirâmide, é claro que a maioria dos cálculos não vai dar exato. Ok? Então, vamos ver o que vai aparecer aqui. Não se preocupem com isto.
Por isso existem os números irracionais, exatamente para expressar medidas. Vamos lá? Calcular então a altura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais um triângulo retângulo, ó. Vou pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, VOM, que é o mais tranquilo, ó. Então eu vou lá na figura e vou extrair dela, eu vou lá na minha pirâmide e vou extrair dela uma figura que vai me permitir fazer esse cálculo. Tá, aqui não apareceu isto, ok? Que é esse triângulo retângulo aqui. Então, de onde que eu tirei ele? Ó? VOM. Por quê, professor? Porque nós já temos dados desse triângulo que me permite calcular a altura. Ó. Que eu quero calcular isso aqui, ó. Tá? Então, que eu vou chamar de H. OM nós já calculamos. Quanto que mede OM? Pensa um pouquinho. E VM, ó, é o apótema da pirâmide, ó. Isso aqui mede quanto? 12. Isso aqui não é a aresta lateral, pessoal. Estou pegando essa figura aqui, ó. Essa daqui, ó. Eu peguei o 12. Por quê? Ele é reto aqui. A altura é perpendicular em relação à base. Ok? Muito bem. E quanto que mede OM? Gente, daqui até aqui, ó. Um segmento que passa pelo centro e é perpendicular ao lado, tá? Ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, tá? Que não fica no meio. Então, daqui até aqui tem a metade do lado. Daqui até aqui tem a metade do lado. Então, aqui eu tenho o lado inteiro. Olha, pessoal, é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui não mede 5. Então, OM vai medir o quê? 5 também. Concorda? E daqui até aqui mede quanto? 5 também. Por quê? Porque dá o lado que é 10. Então, essa medida OM é igual a essa medida aqui, que é aquela que nós calculamos aqui, ó. Mesma coisa. Então, quanto mede isso aqui? 5. Metade do lado. Dá para entender, dá para visualizar isso daí. Bom, o que eu vou fazer? De novo, usar Pitágoras. No triângulo o quê? VOM. Então, vamos lá. Hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa na frente do ângulo reto. Então, vai ficar, ó, VM ao quadrado é igual a VO ao quadrado, que é o que eu quero, mais OM ao quadrado. VM é o 12, VO é o H, que é o que eu quero, e OM é o 5, portanto, ao quadrado. Tá? Vou continuar aqui. 12 ao quadrado é 144, igual a H ao quadrado, mais 25. 25 eu passo para cá, 144 menos 25, igual a H ao quadrado. Aqui que eu falei, 144 menos 25 vai dar 119. Pronto. Então, quem é o H? É o número que elevado ao quadrado dá 119. Então, esse cara não é exato, não tem como. Porque se for 10, 10 ao quadrado é 100. Se for 11, 11 ao quadrado é 121. Então, esse cara é menor que 11 e maior que 10. O que eu faço? Faz nada, deixa assim. Mas o meu objetivo é quem? É o H. Então, como que eu tiro o expoente do H? Extraindo a raiz. Então, vai ficar H, que é igual a raiz quadrada de 119. Certo? Extrai a raiz desse, extrai a raiz desse. Portanto, ou você pode passar a pensar assim, o 2 passa para cá em forma de raiz quadrada, porque ele é um expoente. Qual a medida do H? Raiz de 119. Não é para pegar uma calculadora e ir lá extrair a raiz de 119. Por quê? Porque não é exato. A calculadora não vai te dar um valor exato, porque não é. Esse é um número irracional. E até porque no Enem, no vestibular, numa prova, você não pode usar calculadora. Então, o que eu faço? Deixa assim.
A altura é raiz quadrada de 119. Esta notação, esta forma de escrever, já é assim exatamente para não ter que colocar um valor aproximado aí. Deixa assim, é raiz de 119. Aí se eu tivesse que achar um valor aproximado, tudo bem. Aí você pode usar uma calculadora e vai dar 10, alguma coisa, vai dar próximo de 11. Mas é para deixar assim. Dá para simplificar essa raiz? Não dá para simplificar. O 119, ele, se você dividir, ele vai ser divisível por 7, acho que vai dar 17, coisa assim, não vai resolver o seu problema. Então, deixa assim. Essa é a altura. O quê? Centímetros. Gente, a altura... deixa eu corrigir uma coisa errada que eu fiz aqui, tá, pessoal? A altura é raiz de 119 centímetros. Deixa eu voltar aqui no item anterior, pessoal, que não é centímetros quadrados. Eu fiz confusão porque eu escrevi aresta da base, eu associei com área da base. Não é. Aresta é uma medida linear, não tem quadrado aqui não. Tá? Então, ainda bem que ainda estou no mesmo vídeo, deu para eu corrigir. A medida da aresta da base é de 10 centímetros, porque isso é uma medida linear, só tem uma dimensão. Ok? Então, corrigi em tempo. Se fosse a área da base, aí sim, área é uma medida de 2 dimensões, aí seria ao quadrado. Então, aqui, resolvido o meu problema, a altura. Tudo bem? Vamos agora para a letra C. O que ele quer na letra C? Pronto. Letra C, vamos lá. Qual o valor em centímetros quadrados da área lateral? Área lateral, pessoal. Muito bem. Como é que eu calculo a área lateral? Lembra? Quantas faces laterais nós temos? 4. Então, você multiplica, você calcula a área de uma face e multiplica por 4. Então, quem vai ser a área lateral? Vai ser 4 vezes a área de uma face. E quem é a face? Vamos puxá-la aqui. Então, a face é um triângulo. Vamos lá. É um triângulo que tem base medindo 10. Aqui, ó. Base medindo 10. E a altura que o problema me deu. Quem é a altura? A altura da face é o apótema da pirâmide, que é o 12. Tranquilo? Então, quanto mede isso aqui? 12. Então, eu quero calcular a área de um triângulo que tem base medindo 10 e altura medindo 12. Então, a área da face vai ser a área do triângulo, pessoal, mostrei no vídeo anterior, base vezes altura dividido por 2. Cuidado, pessoal. Eu estou falando aqui da face. Não estou falando da pirâmide. E esse H que eu coloquei aqui é a altura da face, que lá na pirâmide a gente chama de G, porque é o apótema da pirâmide. Eu deixei a pirâmide de lado, estou só trabalhando com a face dele, que é um triângulo, certo? Então vai ser igual a quê? 10 vezes 12 dividido por 2. Esse daqui simplifico com esse dá 6. 10 vezes 6, 60. 60. Agora sim, é uma área 60 centímetros quadrados. Então, a área da face, de uma face, né, é 60 centímetros quadrados. Concorda? Mas ele quer a área lateral, e a lateral tem 4 desse daqui. Então, voltando aqui agora, a área lateral vai ser 4 vezes o quê? 60. E 4 vezes 60 vai dar o quê? 240 centímetros quadrados. Tranquilo? Calculamos, então, a área lateral, como pediu o problema. Isso que eu coloquei aqui, certo? Então, qual o valor em centímetros quadrados da área lateral?
E agora ele quer calcular o volume. Só que antes, pessoal, o problema não pediu. Vamos aproveitar, eu tenho um tempinho, acho que dá tempo. Vamos fazer o seguinte, de repente não dá tempo. Eu vou calcular aqui o volume, que é a letra D. E é muito simples, que eu não tenho cálculo nenhum para fazer aqui, quase, né? Por quê? Vamos lá, como que se calcula o volume? O volume é o quê? A área da base, gente, volume da pirâmide, vezes o quê? A altura da pirâmide, dividido por quanto? 3. Área da base, nós não calculamos a área da base, mas a base não é um quadrado, pessoal? Então, vou calcular a área do quadrado. É um quadrado de lado o quê? 10. Então, vou calcular aqui, ó, a área da base, que é o nosso AB. Quem a base é? A base é um quadrado. De lado o quê? 10. Então, a área da base é 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é o quê? 100 centímetros quadrados. 10 vezes 10. A base é um quadrado. Tranquilo? Simples assim, tá? Então, qual que vai ser o volume? O volume vai ser o quê? 100, que é a área da base, vezes a altura que nós calculamos aqui, ó, raiz de 119, então, vezes raiz quadrada de 119 dividido por 3. E o que que eu faço aqui sem uma calculadora? Nada. Por quê? Porque 100 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, então não dá número exato. Raiz quadrada de 119 é um número irracional, não dá número exato. Então o que que eu faço? Deixa assim. É para isso que existe a notação de fração. É para isso que existe a notação de raiz, ok? Para representar números que não são exatos. Então esse é o volume. Então o volume é isso daqui, de centímetros cúbicos, porque agora estou usando as 3 dimensões, porque estou calculando um volume. E fica assim, é estranho? É estranho, sim, porque não são valores exatos. Se você precisa calcular um valor aproximado, você usa uma calculadora, faz a raiz de 119, considera, por exemplo, 2 casas decimais, multiplica por 100 e depois divide por 3, você vai ter um valor aproximado. Às vezes nós precisamos fazer isto, ok? Mas não acredito que vocês vão fazer isso num vestibular, no Enem, porque lá você não pode usar calculadora. Aí deixaria desse jeito, no caso. Não se assustem, é normal acontecer isso daí. Tranquilo, pessoal? Eu tenho mais 3 minutinhos. Se eu tivesse que calcular a área total, não pediu, tá? A área total. Não pediu nesse problema, que é o que a gente chama de AT. Ora, pessoal, o que é a área total? A área total vai ser a área da base mais a área lateral. E nós já temos isto. A área da base, eu acabei de calcular, ó, é 100. E a área lateral está aqui, é 240. Portanto, você vai somar, vai dar o quê? 340 centímetros quadrados. Então, é a área total. Tranquilo, pessoal? Então, a gente resolveu esse problema. Aproveitamos, então, para fazer uma aplicação de tudo aquilo que nós tínhamos visto nos vídeos anteriores. É isso. Não sei se vou voltar com novos vídeos, tá? Resolvendo novos problemas. Acredito que sim. Mas, tá aí. Bons estudos e até a próxima.